Agora nesse vídeo eu vou mostrar a criação de mais uma macro no plano de descagem, a macro status. Vamos lá. Bom, no vídeo anterior eu expliquei o contexto ramais aqui e expliquei aqui essa parte aqui da aplicação de aula, a primeira linha. Na segunda linha aqui, a aplicação GoToIf, ela vai verificar se a variável de status é diferente de atendido. Se for diferente de atendido, ele vai pular para a prioridade status. Bom, por que eu criei a macro status? Para verificar essa variável aqui de status antes de encaminhar a chamada para o correio de voz. Se essa variável de status for diferente de atendido, então isso quer dizer que a chamada, né, estava indisponível ou ocupada. Se ela foi atendida com sucesso, se aqui for igual a atendido, então ele pula aqui para a prioridade, desliga a chamada, hang up, né, que eu renomeei aqui essas duas prioridades aqui. Bom, se ocorreu tudo com sucesso, ele desliga, mas se a chamada é diferente de ransom, então ele pula para status e vai disparar a aplicação macro, que vai chamar a macro status e vai passar os argumentos de status com o status da chamada e o argumento 2, que é a variável extend, que foi passada pelo contexto ramais para a macro ramal. Essa variável extend vai ser o nosso correio de voz. Então eu estou passando aqui o status da chamada e o correio de voz para a macro status. Então, na macro status, ele vai aqui na primeira linha, ele vai setar uma variável, a variável status. Essa aplicação aqui, set do asterisco, ela serve para isso, para setar uma variável em tempo de execução. Então, status vai receber o valor desse teste aqui. A aplicação if, que é outra aplicação do asterisco, ela vai verificar essa expressão lógica aqui dentro. Essa expressão, ela verifica se o argumento 1 passado, que é a variável de status, se ela é igual a não atendido, a chamada. Então, essa chamada de macro aqui só vai ocorrer se o status é diferente de atendido. Então, aqui dentro dessa aplicação if, que significa se, ela vai verificar para as outras ocorrências de status, no ransom, ou se o argumento for igual a indisponível, ou se o argumento 1 for igual a congestion, certo? Esses status aqui eu expliquei nos vídeos anteriores, no quadro no qual eu mostrava os status da variável de status e sua descrição. Se essa expressão aqui dentro da aplicação if for verdadeira, então significa que a chamada estava indisponível, né? O destino estava indisponível para atender a chamada. Caso contrário, ele vai ser ocupado. Então, verifiquem que, primeiramente, ele fez aqui uma análise, fez uma filtragem, vamos dizer assim, se a chamada foi atendida ou não. Se ela não foi atendida, então pulou para status, que disparou macro.
E aqui dentro ele verifica se o argumento 1 não foi atendido, estava indisponível ou era igual a congestion. Certo? Se for verdadeiro, é indisponível. Então, ele, na próxima linha aqui, vai disparar novamente a aplicação set, que vai setar a variável val. E aqui novamente eu tenho um if aqui. Se essa expressão aqui, status, for igual a indisponível, então if vai retornar para val o valor u, para ser setado no correio de voz aqui em macro correio. Se não, ele vai retornar b para val. A mesma coisa aqui em cima, se essa expressão aqui dentro, antes da interrogação, fosse verdadeiro, então ele vai retornar indisponível para status. Caso contrário, ocupado. Certo? Logo depois, ele vai disparar aqui a aplicação macro e vai chamar a macro correio e vai passar os parâmetros arg2, que é a extensão aqui passada desde ramais, que passou para ramal, que passou para status. Ele fez apenas percorrer esses contextos e ramais para chegar em correio. E vai passar também a variável val, que vai conter o valor u ou b. O u de indisponível para mensagem de indisponível e o b para ocupado. Então, ao chamar a macro correio, ele vai disparar aqui a aplicação voice e-mail, que vai conectar aqui o correio de voz para que o usuário originador deixe sua mensagem para as duas opções aqui, ou indisponível ou ocupado. Vejam que essas macros aqui, status e correio, só serão executadas se a chamada for diferente de atendido, certo? Caso contrário, ele desliga. Bom, no próximo slide, eu tenho aqui o comando if com a sua sintaxe. O comando if, ele testa uma expressão lógica. Se a expressão for verdadeira, esse comando retorna o valor posterior à interrogação. Se não, retorna o valor posterior aos dois pontos. Aqui eu tenho a sintaxe. Expressão ponto de interrogação, valor se verdadeira, dois pontos e valor se falso. Certo? Bom, esse aqui é outro exemplo. Agora eu vou digitar aquele plano de descagem aqui, lá no asterisco, e vou fazer uns testes. Vou editar aqui o arquivo extensions. Aqui dentro eu vou aproveitar aqui um código, esse código aqui do vídeo anterior, e vou renomear aqueles de cima. Bom, esse contexto ramais aqui é exatamente igual ao do vídeo anterior. E também essa linha aqui da macro ramal. Eu vou apagar aqui. Criar aqui a macro status. E vou aproveitar aqui essa linha
E aqui dentro da aplicação GoToIf, ele vai verificar se a variável de status era diferente de ransom. Se for diferente, essa aplicação ela vai desviar para status. Caso contrário, ele vai desligar essa conexão. Na próxima linha, ele vai conter a execução da aplicação macro, que vai chamar status, e vai passar os parâmetros da variável dial status e o argumento 2, que é o ramal de escada. Vai passar para a macro status. Na próxima linha, ele vai desligar a chamada. Aqui eu esqueci de renomear a prioridade, e logo depois ele vai desligar essa chamada. Certo? Então, se a variável aqui em GoToIf for diferente de Anson, então ele pula para status, fazendo a chamada da macro status e passando os parâmetros dial status e arg2, que é a extensão passada pelo contexto ramais. Caso contrário, ele desliga essa conexão aqui. Ele pula para essa prioridade. Agora eu vou criar a macro status. E aqui dentro ele vai conter a aplicação set, vai setar a variável status, que vai receber o valor passado pela aplicação if, e aqui dentro dessa aplicação ele vai testar o argumento 1 passado através da chamada da macro aqui em ramal. Bom, ele vai testar se esse argumento é igual a no ransom, certo? Ou se esse argumento é igual a indisponível, ou se esse argumento é igual a congestion.
Se for verdadeiro, então ele vai retornar o valor depois desse teste do if. Vai receber indisponível, se for verdadeiro, ou ocupado. No caso dessa expressão ser falsa, certo? E quem vai receber esses dois parâmetros é a variável de AllStatus, que é setada pela aplicação set. Ele vai verificar aqui através da aplicação if se o argumento 1 é igual a noRansom, ou se ele é igual a essa variável, ou se ele é igual a congestion. Se for verdadeiro, ele retorna indisponível. Se for falso, ele retorna ocupado, para a variável status, que vai conter esse valor aí. Na próxima linha, ele vai setar a variável val, que vai receber da aplicação if um valor de uma nova expressão lógica aqui. Se a variável status for igual a indisponível, então ele vai receber o valor U. Caso contrário, B, de ocupado. Então, estou utilizando essa variável aqui, que foi setada aqui em cima, para verificar se ela é igual a indisponível. Se for, recebe U, para ser utilizado no correio de voz, ou B, de ocupado. E agora, na próxima linha, ele vai fazer a chamada da macro correio. E vai passar os parâmetros arg2, que contém a extensão de escada, e a variável val, que vai conter U ou B, de acordo com esse teste aqui. Aqui na macro correio, eu vou utilizar essas duas linhas, vou modificar aqui. E aqui dentro da aplicação voice e-mail, ele vai receber o argumento 1, passado na chamada da macro aqui em ramal, em status, e o argumento 1 aqui é o argumento 2 passado, que ele está aqui na posição 1. Já o argumento 2 é o val, aqui na macro correio.
Então aqui eu vou colocar argumento 2. Bom, está criado agora esse novo plano de descagem mais sofisticado. Eu vou salvar e vou iniciar o asterisco. Vou fazer os testes. Ele vai registrar agora. Já registrou. E agora eu vou fazer os testes. Vou ligar 4001. Vou atender. Ok. Desligar. Vejam aqui que ocorreu com sucesso essa chamada. Eu agora vou fazer o teste de ocupado. Vou ligar para ele mesmo, o 4000. Vou tentar ligar do 4001 para o 4000. Ele está ocupado. Vou deixar a mensagem. Vou desligar aqui e vou verificar agora o que ocorreu no asterisco. Olha só. Aqui em ramais, né? Ele fez a chamada da macro, a macro ramal, passou os parâmetros CIP e 4000. Dentro dessa macro ramal, ele fez a descagem para o 4000 e logo em seguida ele verificou através de GoToIF os status. Aqui ele percebeu que os status de chamada era busy, ocupado. Então ele fez a chamada da macro status e passou os parâmetros busy e 4000. Aqui na macro status ele setou a variável status com o parâmetro ocupado, vejam só, e verificou na outra linha se status estava ocupado, né? Se estava ocupado, então ele recebeu B e fez a chamada da macro correio, passando a extensão de escada e o valor B, que é de ocupado. Então ele disparou aqui na macro correio a aplicação voice e-mail no correio de voz 4000 com a mensagem de ocupado B. E agora eu vou fazer o teste de indisponível. Vou ligar para o ramal e não vou atender. Vou pressionar aqui cerca e agora vou verificar o que ocorreu aqui no asterisco.
é bastante importante saber fazer a sua leitura aqui. Olha só, a mesma coisa, né? O que foi explicado anterior, só que aqui ele setou a variável status como indisponível. E logo em seguida, ele setou a variável val com U, de mensagem de indisponível. Chamou a macro, correu e passou esses parâmetros, a extensão e a variável aqui, U, esse valor, U. Então, ele disparou a aplicação voice e-mail com esses parâmetros aqui. Bom, é isso aí, pessoal. Eu vou deixar esse código aqui na descrição do vídeo para baixar. E no próximo vídeo eu vou mostrar aqui esse exemplo simples, até mais simples que o outro, apenas para mostrar que as macros elas possuem algumas variáveis padrão, como a macro extend, que contém a extensão de escada, certo? Até o próximo vídeo. Obrigado por ver esse. Tchau.